E agora nós vamos entrar no dinheiro. Como eu falei, está invertida a ordem. Vamos no dinheiro para depois, então, ganhar. 57, dinheiro. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Veja bem a forma dele falar. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda isso. Não é o dinheiro. O amor do pelo ao. Bens materiais nenhum tem culpa do que fazemos, do uso que damos. O uso que damos é por uma mente, um ser consciente e inteligente. Se faz mau uso do que é neutro, a responsabilidade é de quem teve a ideia de fazer mau uso, e não do objeto, qualquer que seja. Então, ele foi bem claro, tá? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie. Então, vamos lá. Lendo primeiro. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época com a efígie do imperador romano. Recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida nos movimentos do templo. Aparecia o óvulo pequenino da viúva. 3 passagens de citou aqui. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, 2 fantasmas do infortúnio humano, se instalem nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos, pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pela diretriz que lhe deres, e aí de ti se materializes essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. É interessante, né? Então, vamos reler aí, vamos debater. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja o flagelo da humanidade. Então, isso nós falamos, ficou bem claro. Não é o dinheiro, não é o sexo, não é a droga que é o problema nosso. É o uso que fazemos disso. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, ele está falando, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Então, a ideia era explicar. E aí a gente pega as passagens a respeito do assunto. Ele, né, pega as passagens a respeito do assunto. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época, com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César. Ali, no primeiro momento, então eles perguntam, o povo estava revoltado com a cobrança dos altos impostos. Não é isso? Estavam muito revoltados. E então eles vão até Jesus, para Jesus ver o que Jesus diz aí. Ele fala, olha, o que tem na moeda? Tem o gosto de César. Dê a César o que é de César.
Naquela época, hoje, se nós falássemos assim a Jesus a mesma coisa, ele não ia poder falar, mas ele dizia assim, olha, vocês que elegeram o homem. Se os impostos hoje são caros, se vocês não estão aguentando sustentar sua família, se o sistema de vocês é pesado, o que eu posso fazer? Se eu tirar ele de lá, vocês vão colocar outro igual a ele, ou até pior, não saiu um e nós botamos o outro. Não tiraram ele e voltaram. Tô brincando aqui, cara. Até pra cadeia ele foi não tirou. Jesus vai falar, não tem jeito, nem pra cadeia eu vou conseguir segurar aquele homem. Então, não tem jeito. É de vocês, é o sistema que vocês criam, a maneira. Né, professor? Existem coisas que a gente leva a Deus para resolver. Não, Senhor, quando você vai resolver o problema do Brasil no dia da eleição? Eu te dou toda, de 4 em 4 anos, e mais não sei quantos e quantos anos de cada senador, deputado. Vocês vão para a urna, vocês criaram um sistema para eleger aqueles que deveriam cuidar do povo. Mas se vocês não fazem isso, o que nós vamos fazer? Se eu desmanchar esse sistema, aí vai ficar pior ainda. Então, vocês precisam aprender a escolher representante. Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Então, não tem solução para isso. Numa das... Ele está falando aqui, ó. Ele mostra que depois de feito, criado o sistema, cumpre-se o sistema. Então, exemplificando o respeito à construção construtiva. Ó, tem um sistema. Vocês votaram, elegeram, respeito. Não tem mais o que se fazer. Vai fazer o quê? Né? Numa de suas lindas parábolas, ele fala em pregar a dracma perdida. A dracma é considerada a moeda mais antiga e que mais transitou pelo mundo. Ela é da Grécia Antiga. E parte do Oriente Médio. Em 2002, a Grécia para... 2002 não está tão longe, não. 22 anos. Ela parou de usar a dracma. A Grécia foi o último país a parar de usar a dracma e passa a utilizar o euro. Isso após a morte de Alexandre o Grande, né? E aí, para aquela região, eles pararam, perderam a força da imposição, e então passaram a utilizar por um costume. Depois veio o novo sistema, ela passou a ser utilizado o sistema da moeda europeu. É importante eu entender que ela é considerada, então, um símbolo de recursos financeiros por muito tempo. Por isso que ele cita atrás. E naquela época já era de Jesus. Nos movimentos do tempo, parecia o óvulo pequenino da viúva. Então, quando a gente vê o óvulo da viúva, que a mulher, enquanto todo mundo chega ali, vai dar aquela doação para a igreja, tinha aqueles gasafiláceos, que era uma bacia, e essa bacia era grande no tubo, ele parecia uma corneta. Era grande na boca, aí ela fazia uma volta assim, ó, e ficava pequeno. Sabe por quê? E de bronze. Ficava entre as colunas enormes, altas, né, do segundo pátio. Você entra no primeiro, tem o segundo pátio, e o terceiro já é o templo. Ali, naquele terceiro, só entram os sacerdotes. Até no primeiro e segundo para fazer doação. No primeiro, onde é aquele mercado que Jesus entra lá expulso desde noite do templo. Então, no segundo pátio da entrada, tem os gasofiláceos, todos colocados nas colunas. Então, você ia com um saco de moeda, os homens mais ricos para fazer doação, eles pegavam, trocavam o dinheiro no mercado que tinha ali no primeiro pátio para a chegada do templo, eles trocavam tudo por moedas miudinhas, para ficar muito grande, porque quando ele vira a doação dele, ele cai na boca grande, para não escapar nenhuma moedinha. No que cai, ele faz uma curva assim, ó. Então a moeda bate naquela lata de bronze e ecoa. E quanto mais tempo leva, eles demoravam, porque isso era olha quanto dou a Deus. Eu fico perguntando até hoje, onde Deus guarda esse dinheiro? Até hoje não tem doação a Deus.
Até hoje, religiões vivendo de doações. É uma coisa fantástica. E eu vejo até médiuns querendo viver à custa de espíritos, né? De obras espíritas. Bom, então naquela época, aquele gasofilaço, aquele barulho gigante acontecendo, e aí ele mostra a óbula da viúva, que ela vai com uma moedinha, era a única que ela tinha, mostrando a diferença. Enquanto aquelas pessoas ricas davam o que nem lhe faltava, né? Ela só tinha aquilo que dava para ela com os filhos, e vai com os filhos. A viúva tinha, parece-me que 10 filhos. E ela vai com os 10 filhos, pega a sacolinha dela e joga uma moeda no resultado. Faz tão, caiu, acabou. Jesus está do lado ali, ouvindo, e ele, no meio daquela barulheira toda, ele fica, e aí então ele vai falar sobre aquela mulher. Você vê como que é, né? Nós somos. Então, dinheiro, aqui está a parábola. Ele fala que ela que mais doou do que todos aqueles, enquanto deu daquilo que estava além, a mais sobrando, ela tirou do dela e deu. Então, aquele que doa por amor, aquele que divide o que tem, né? Isso não é fácil, porque dar o que está sobrando é comum, normal. Não é uma caridade de profundidade, né? Depende do motivo. Porque eu posso fazer isso por generosidade e posso fazer isso porque eu não aguento mais aquilo ocupando espaço na minha casa. Tem dois motivos. O ato em si, mas a intenção do ato, né? É legal quando uma pessoa pensa, isso aqui, eu vou ter isso aqui, já penso, eu vou doar para alguém que precisa, para dar uso, já estou colocando o meu amor, né? E já vou cuidar daquilo também, porque no ato de doar, às vezes a pessoa já, até não fazer o pacote da doação, ela já estragou, tanto que ela amarrou o produto. Então, cuida, com amor. Na verdade, você não está desfazendo, você está repartindo. Quando você faz com amor, é repartir. Mas isso é solidariedade. A gente sabe que essa palavra, agora no Rio Grande do Sul, muitas pessoas estão fazendo solidariedade. As que estão fazendo caridade é aquelas que sobem no barco e vai entrar naquela lama e pega o animal, que pode morder ele, e pega o ser humano. E essa é caridade. Caridade é dar-se. Solidariedade é dar tudo. E continuando, o dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo do gentil nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam na alma, compelindo-a a desvio da luz eterna. Vamos entender. Então, sabemos que não é o dinheiro. Se eu for um homem rico, eu estou condenado? Não, depende do que você faz com a sua riqueza. Se é só para você. Ou se ainda utiliza da riqueza para explorar mais ainda, para ganhar mais ainda, aí é uma questão de consciência. O homem, afinal de contas, eu sempre digo assim, no nosso planeta tem de tudo. Tem tudo. Em um único país, tem do mais miserável ao mais rico. Mas existem também no planeta Terra países e só miseráveis. A pergunta é, por quê? E se nós pararmos para analisar, a quantidade de pessoas necessitadas é muito maior do que a quantidade de pessoas mais afortunadas. Por que será? Porque nós erramos muito quando temos um pouco. E logo vamos fazer parte da fila na próxima, dos necessitados. Os que estão tendo as chances agora é para não errar. E muito de nós, se tivesse, erramos. Então nós vamos agora nascer na próxima, na fila daqueles que vão precisar.
E se nós pararmos para analisar a quantidade de pessoas, de 10, vou colocar 10. Se 10 fossem ricas, quantos vocês acham que conseguiriam fazer bom uso desse dinheiro? Nobre, moral, ético. Talvez um. Então, vamos voltar aos 10 agora na próxima encarnação. Quantos vão ser os necessitados? 9. Mais uma vez ele vai nascer. Então a gente vai falar assim, tá onde o problema? O problema somos como nós nos conduzimos para o dinheiro. O amor nosso, a nossa obsessão pelo dinheiro. O que nós fazemos? Como nos vendemos? Como repartimos o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso amor, a nossa criatividade? Será que tudo é pelo dinheiro? Será que vale tudo isso? E aí ele está dizendo assim, ó, que existe uma coisa muito interessante que nos leva muito a isso, é o orgulho e a ociosidade. São duas coisas. Se nós pararmos para analisar, muitas vezes eu não estou sofrendo porque eu passo fome. Eu não estou sofrendo porque eu não tenho o que desejo. Eu sofro porque eu gostaria de ser rico, ser melhor do que o que eu sou. Isso é orgulho. Se nós fôssemos refletir, analisa. Será que você precisa de tanto? Será que realmente você é um pobre coitado? E se você tiver dúvida, olhe um pouquinho do lado e você vai ver uma quantidade gigantesca de pessoas bem pior. Isso ajuda a acalmar seu coração, porque o que está ferido é o orgulho, muitas vezes. É o orgulho de achar, de conhecer, de saber que tem alguém melhor do que eu. E se ele tem, eu também tenho que ter. É a concorrência do capitalismo vindo, inflamando a gente, que nós não descansamos. Muitas vezes me falaram para eu fazer uma coisa e aquilo está me perturbando, porque não sei se é certo, se é errado, mas se eu não fizer, porque me mandaram, eu vou perder meu cargo. E vem às vezes, quando é o marido, ou quando é a esposa aconselhando o marido, ou quando eu a esposa e o marido aconselhando, perde o seu cargo, mas não perde tua alma, tua paz, espírito. Durma à noite. Por causa do amor, da obsessão pelo dinheiro, nós fazemos tudo pelo dinheiro. E quando assustamos, vendemos tudo que tínhamos que vender. E aí partimos sem o bendito dinheiro. Vamos saber se eu sou materialista ou não. Bom, depois de uma certa idade, a pessoa que não é materialista, ela já está cuidando dela. Já parou. Está desligando o motor. Obrigado, obrigado. Ah, essa proposta é linda. Ah, se viesse 10 anos antes. Isso, se chegar a 5 anos, eu demorava. Agora, porque a maturidade chega. E aquelas expectativas desaparecem. Vai sumindo. Aquele sonho, aquelas revoluções que a gente tem. Não adianta. Depois de uma certa idade, você já parou, pensou, falou assim, agora eu quero cuidar um pouco de mim. Eu já estou bem onde eu estou, tranquilo onde eu estou. Calma. É da onde que eu vou caminhar aqui? Para onde mais eu vou? O que é importante na vida espiritual? O que você leva daqui? Né? Porque não vale a pena. É importante a gente entender quem estão do meu lado, o que eu estou cultivando, né? Para onde o que eu vou fazer? O sustento nosso, ele tem um limite, é possível estabelecer, assim, dizer assim, é contentável, assim. Você pode dizer, não, estou bem, eu não passo fome, não passo dificuldade, não tem nada. Estou bem. Então, o que eu vou fazer agora? Ganhar mais dinheiro? Não. Agora eu vou cuidar de mim. Toda vez que eu estou ganhando dinheiro, eu não estou cuidando de mim. Eu estou querendo um dia, tenho um sonho de um dia cuidar de mim. Quem está lutando não está ainda cuidando de si, está querendo um dia cuidar de si. E quem está ganhando o trabalho dele é que está cuidando dele. De si próprio, entendeu? O patrão dele está ganhando muito com ele. Mas ele só tem um sonho de um dia ganhar. Uma coisa eu aprendi. Porque quando a gente tem uma doença, alguma coisa que te para, você pensa assim, ainda bem que eu não morri, porque nessa vida eu posso recomeçar. Mas a doença também acontece como a morte, ela não te dá aviso prévio. E quando você chega num local e olha para Jesus, ainda bem que eu não morri.
porque você não leva nada. E a vai tratar a saúde, a solidão, vai tratar os conflitos, o medo da morte, porque aí você ganhou. Imagina, você chegou onde você quer, e aí alguém passa gritando assim na rua, um pro outro, a morte tá vindo! Ah, você fecha tudo. Por quê? Tudo isso aqui é meu, acabei de conseguir. Quanto mais você lutar, mais desejar algo na terra, sonha para que Deus não te dê, porque se Ele te der, como você vai morrer em paz? A forma como a gente ganha, é claro aqui, não tem como avaliar. Cada um ganha o que acha que deve. De onde vem o que você ganha, como você ganha, tudo isso tem que ver se é moral. Ganhar, existem diversas formas de se ganhar, mas nem todas estão corretas. E a nossa consciência, ela vai nos dizer, e nós sabemos se é correto, que estão... inclusive conosco, porque eu posso não eu não estou explorando ninguém, mas está se explorando. Estou me explorando. Então tem que ver se você não está se explorando. Né? Conforto é uma coisa, por exemplo, quero almoçar às 11, mas não vai dar. Beleza, tudo. Dá uma coisa pela outra. Eu posso também, no meio disso, trocar por alguma coisa. Mas cuidado se eu não estou só perdendo tempo de conviver com quem eu amo, perdendo qualidade de vida, perdendo descanso, perdendo oportunidades na vida de aprender outras coisas além daquilo, porque muitas vezes a gente fica muito focado naquele trabalho o tempo todo e acaba me distanciando da realidade da vida. E a vida veio para ser vivida no sentido de percebê-la, vê-la, senti-la, entendê-la. Isso ocupa muito tempo. Isso é importante para nós. Muito importante é que eu preciso definir na minha vida qual linha eu vou. Pegar todas as linhas e ser displicente com elas, porque dizer que precisei me dedicar numa, também ninguém te obrigou a abraçar todas. Então, vamos supor que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, Chico Xavier, ele pensou, eu vou abraçar a minha missão. Então, não vou casar. Que adianta eu ter uma família e sacrificar a família dizendo que eu preciso escrever, psicografar tantos livros. Então, eu vou culpar a família porque está tirando o meu tempo, ou vou carregar o elefante branco, que eu falo sempre. Ou vou carregar uma culpa na minha cabeça de ter negligenciado o convívio com a minha família porque eu quis dedicar os estudos. Então, nós somos livres para escolher os nossos caminhos. Mas depois de escolhido, dedique-se. Quando você dedica, qual é o preço? Tudo tem um preço. Mas se ele não casou, ficou solitário. Será que eu não sentia solidão? Tenho certeza que ele sentia solidão. Tenho certeza. Mas a solidão era ele que tinha que lidar. Não tinha ninguém envolvido em reclamar de viver em solidão por a falta dele na presença. Compreendeu? Ele não carregava a culpa de ninguém. Morreu, vai entrevistar. Não tem ninguém para entrevistar. E ele só podia dizer, eu tive solidão, me virei. Foi a escolha que eu fiz. Então, que a gente tome muito cuidado também nas escolhas. Lembre que eu vou fazendo escolhas na minha vida. Será que uma não está conflitando com a outra? Né? Se estiver conflitando, eu tenho que parar para pensar. Senão, realmente, eu vou sacrificar uma. Aí existe aquela ideia assim, lá na frente, será que valeu a pena? Eu podia ter feito eu podia ter feito uma viagem pela Terra de mais sucesso. Se eu tivesse apenas escolhido o que eu dava conta. A partir do momento que fui escolhendo tudo, algumas coisas eu deixei. E às vezes isso me obriga a voltar e fazer tudo de novo. Então, vamos com calma, né? Em tudo. Não podemos estar em todas as partes, fazer de tudo. Eu sei que a sociedade nos entrega. Eu falo muito para os jovens. Você não obrigar a casar, porque nós antigamente trazia isso, né? A mulher já desde pequena já era dada como
o casamento já fazia com a outra família, ou dentro da mesma família, com primos, né? Para abraçar, amarrar a fortuna, não sair da família. Então já pegava e já fazia os jovens, já prometia um ao outro e pronto, seguia assim. Mas, gente, nós nem todos nasceram para casar. Tanto que o número de homens e mulheres no mundo, se fosse casar um para um, não dá. Isso é a prova numérica de que não dá. Né? Então, muitos não vieram para casar. Bom, mas se eu não vim para casar, então, por que eu sinto esse peso? Talvez por causa da sociedade, da cultura, da família. Eu sempre falo para os jovens, você não veio, nem todos... Não, você não veio, não. Vocês nem todos vieram para casar. Você veio para ser feliz. Você veio para evoluir. Você veio para crescer, desenvolver. É isso que você veio. Agora, os caminhos que você escolhe, aí estão culturais. Ah, você tem que casar. Tem, não. Caso você quiser. Mas se casar, tem que dar conta. Você, eu tenho que ir, eu tenho que me dedicar na minha profissão até morrer. Não tem que dedicar. Essa pessoa tem que ter trabalho para sobreviver. Às vezes eu estou casado e não estou em paz. E estou solteiro e estou em paz. Ou estou solteiro e quero casar. Entendeu? Eu sempre tenho que estar analisando se eu não estou fazendo a vontade dos outros ou se é a minha vontade. O que eu quero. Cada um de nós somos diferentes e temos necessidades diferentes. Eu tenho mais necessidade, eu sou mais dedicado à aventura, ir para a floresta, para o deserto, ficar lá, mudando. Eu não posso casar. Se você casar, você vai cometer um grande erro na sua vida. Olha o elefante branco, sem necessidade. Para que você foi lá pegar o elefante branco? Larga o elefante que outro cria. Entendeu? Então, às vezes, nós criamos problemas na nossa vida por querer atender necessidades dos outros e não as nossas necessidades. Os missionários estão assim, né? E eu acho muito bonito. Todas são louvadas. Nós temos que evoluir. Como você evolui, é você que escolhe. É você que escolhe. Ninguém escolhe por você. Não tem como alguém dizer, você tem que casar. Você não tem que casar. Você tem que casar com fulano, com a ciclana. Não existe, ninguém manda em ninguém. Ninguém dita essas regras. Faça a sua escolha, você será responsável pela sua escolha. Analise-se, conheça-se e faça as suas escolhas. Tranquilo. Muito tranquilo. Tá certo? Eu vou me dedicar à religião. Eu vim para dedicar 100% da religião. Não casa. Tá bom? Não casa e não vai ter profissão. Por quê? Porque você não vai se dedicar na sua profissão nem na sua família. E aí? Como é que você vai fazer? Depois vai jogar culpa em Deus? Então, vamos pensar. Então vai arranjar uma profissão, uma religião que sustenta. Tem bastante aí. Mas se você pegar um espiritismo, isso aí está perdido. Você está entendendo que ele sustenta. Então, vai ter que trabalhar. Assim funciona. Essas escolhas são muito tranquilas. Ela tem que deixar a gente sempre em paz. Geralmente, eu entro em conflito quando eu já caminhei um tempo na minha vida, eu paro para analisar e meu Deus, eu quero fazer isso, mas isso já me atrapalha. E foi 2 escolhas que você fez, livre e espontânea vontade. Uma começa a conflitar com a outra. Às vezes tem 3, às vezes tem 4. E é um inferno viver assim. Você nunca vai estar sentindo que cumpriu. Você nunca vai dormir tranquila. Você acaba de fazer uma coisa que você ama, sai dali, encontra com a outra área da sua vida cobrando você, lá esperando. Olha, são essas horas que você tinha que chegar? Pelo amor de Deus, acabou sua alegria. Acabou. Aí você sai dali, faz outra coisa que tá bem, o outro reclamando. Puxa vida. Então você vai falar, sabe uma coisa? A gente tinha que só escolher o que dá conta. E aí eu vou viver em paz. Né? Vou poder, pelo menos, desfrutar do prazer de ter cumprido aquilo que eu realmente escolhi. Pronto. E aquele diz assim, ganhar é dinheiro. E aí, continuando, tá? E aí tem que tomar muito cuidado com o orgulho, porque ele nos leva àquela coisa de eu não querer
saber que é onde eu estou, eu sempre estou comparando alguém e quero ficar galgando, entro num vício do orgulho e na ociosidade. Ah, Dudu, como a ociosidade? A ociosidade, porque muitas vezes eu quero ter para não trabalhar. Vocês já viram isso? Porque nós estamos falando só daquele que dedica, trabalha muito por causa do dinheiro. Mas tem muita gente que quer ter dinheiro para não trabalhar. Gostaria de ganhar na loteria. O que você vai fazer? Mas e a sociedade? Não precisa de você? Você não contribui com a sociedade? Você faz algo pelas pessoas? Não, eu estou querendo conhecer o mundo. E aí a gente vai ver que a ociosidade nem para. Quando eu vou saber que é ociosidade? É quando eu não uso nem para eu crescer. Porque se eu evoluir, imediatamente eu abraço os meus irmãos que estão à minha volta, dividindo o que eu estou aprendendo, né? Mas se eu não cresço, fico pequeno, usando só para mim, num campo de ociosidade, bicho, até os que estão à minha volta continuam ignorantes. E às vezes Deus me deu oportunidade de não precisar trabalhar, para que eu cresça, evolua e ensine um monte de gente a evoluir. Pode acontecer? Muito. Mas às vezes nós temos que pensar se o que eu estou fazendo, quanto mais eu tiver dinheiro, mais eu tenho que evoluir, ajudar. Não estou falando só os outros, estou falando ajudar a eu mesmo, evoluir. Ter mais condições de fazer um curso, de buscar conhecimento e de auxiliar se eu quiser. Até se eu quiser auxiliar. Mas eu tenho que crescer. Eu tenho que me desenvolver. E aí, o dinheiro que vem às mãos, entenda isso. É bacana essa comparação dele, porque pelos caminhos retos, correto, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, só. Gente, ninguém sabe como é que a gente ganha dinheiro. Só você sabe. Você pode fazer um trabalho que cobra igual 1 milhão de pessoas, mas o motivo que você cobra é só você sabe se naquele trabalho você está ou não explorando alguém. Você está ou não enganando alguém. Você está ou não mentindo alguém. Gente, é verdade. Eu sou uma pessoa que limpa. Eu vou limpar aqui, ó. Esse salão. Eu limpo só salão, só uma sala quadrada. Tem um monte de gente que faz isso. Mas só eu sei se eu limpo mesmo. Se o valor que eu cobro vale. Só eu sei se eu cobro devidamente pelo que eu faço. Ninguém mais sabe. Porque quem chega aqui vai ver limpo. Está limpo por limpo. Não é verdade? Não dá. Por isso que isso depende da consciência de cada um. Não adianta você cobrar um serviço igual os outros cobram. Cobra o que você dorme depois com o valor que você cobra. Porque só você tem seus próprios motivos para dar aquele valor. É você que quer dormir à noite. Tá bom? Então não adianta, por exemplo, você vai chegar e falar, olha, eu arrumei a televisão do fulano, quanto você cobra tanto? Você vai falar, isso é explorar demais. Então não cobra. Então, então decide você e durma com aquilo que você faz, porque só você sabe o trabalho ou não, o que você gosta ou não, se você pode não cobrar, se você precisa cobrar. E se você falar assim, vou fazer gratuito? Nossa, gente, se você falar isso, aí todo mundo briga com você. Não pode. Gente, se você acha que o que você está fazendo, você não se sentiria bem cobrado, não cobre. Não cobre, faça. Porque se você cobrar, você vai fazer menos. Por que eu vou fazer menos? Porque você vai estar em crise de consciência. Toda hora que eu pego, quando você cobra? E aí eu falo uma coisa para vocês. Existem 2 formas de você sair disso. Arranja um empresário.
Porque existem duas coisas. Existe o artista e o empresário. Nem sempre o artista é o empresário e nem sempre o empresário é o artista. O empresário é quem cuida dos valores e o artista é aquele que produz a arte. Se o artista não der conta de valorar o seu trabalho, encontre alguém que valorize o trabalho. Agora, tome um cuidado, porque sempre o empresário explora o artista. Não tem jeito, é a vida, não tem como. Então, tome muito cuidado. É bom que você saiba viver em paz. E nós estamos priorizando tudo aqui é a paz de consciência. Então, o dinheiro que vem às mãos pelos caminhos retos, que só tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca orientação sadia e um conselho humanitário. O dinheiro é ter um amigo. É isso que eu queria falar. Essa visão que eu achei linda, assim. Dinheiro é um amigo. Ele vem até você e pergunta. Ele quer saber duas orientações de você. Orientação sadia e humanitária. Você vai ter que aconselhar o seu dinheiro para onde ele vai. Olha que bonito. Não menospreze o dinheiro. Não jogue fora o dinheiro. Está errado, hein? É como se menosprezasse um amigo. Dê valor. O dinheiro é algo sagrado também. Então, eu quero dar esse dinheiro. Mas eu não quero dar esmola. Esmola é quando eu dou sem saber para quê. É só para descarregar minha culpa e me sentir bem. Eu não quero dar esmola. Eu tenho um dinheiro, eu quero passar esse dinheiro para alguém. E eu digo, então, esse é um amigo valioso. Estude bem para onde você vai mandá-lo. Porque você vai ter que falar com o dinheiro. Eu estou te entregando. Você é meu. Está comigo. Deus mandou. Você é sagrado. Eu vou pegar você. Porque eu preciso que você vá num lugar fazer algo crescer, multiplicar, virar algo para mais pessoas, te fazer bem. Eu não sei para quê, mas eu estou fazendo com todo amor. E eu fui verificar se isso é real. Porque eu não quero te enganar dinheiro. Você é um ser humano, você é uma pessoa, lembra? Eu não vou falar para você, vai para fulano, e fulano não precisa dele. Vai jogar ele fora. Se vai para jogar ele fora, joga eu. Ou usa em coisas que não deve, tá certo? Ou use em coisas que não deve. Então, é para isso. Por isso que a gente tem que ser responsável pelo dinheiro que a gente está mandando, desviando, doando. Vá verificar. Não somos responsáveis pelos políticos que votamos, somos responsáveis por toda atitude que cometemos. Então, dizer assim, eu dou dinheiro, eu não estou nem aí, o que eles fazem com o dinheiro é um problema dele. Isso está errado. Então, Deus vai dizer assim, mas eu não mandei dinheiro para você jogar fora. Eu não mandei dinheiro para você nem verificar se estão fazendo bom uso e você está sustentando uma quadrilha de bandido. Não, dinheiro é sagrado. Use com amor, é energia no mundo da Terra. Então Deus manda, se eu tiver essa responsabilidade, Deus pode escolher-me como um depositário financeiro. Se eu preciso canalizar uma verba para uma determinada obra, uma determinada comunidade, um determinado país, e eu tenho uma pessoa lá naquele país, que é uma pessoa que entende a responsabilidade do dinheiro, entende que como é sagrado isso, vai tomar todo um cuidado para encaminhar esse meu irmãozinho dinheiro para onde deve. E lá eu tenho um monte de filhos precisando. Eu tenho certeza que entregando para ele, ele vai entregar na mão daquela... É um fiel, ele é um filho fiel. E aí, então, eu tenho que me tornar esse filho fiel. Responsável, entendeu? Dinheiro na displicência. Então, vamos também uns cuidados, como, por exemplo, algumas pessoas falam assim, minha família tem muito dinheiro, quando meu pai morrer eu vou receber em doação. Eu não quero. Irresponsável. Assuma o dinheiro e cumpra com responsabilidade sobre isso. Entendeu? Se você, pela lei, tem direito, receba e faça bom uso. Abrir mão, lavar mão, larga de ser com os Pilatos. Chega disso. Nós precisamos do bem atuante.
né? O mal pega e faz um desastre. O bem sempre é ti. Eu não quero, eu não gosto de dinheiro, eu não sou materialista. Olha, gente, se tem caminhado para você, pegue e faça bom uso. Só isso que está falando para você. Mais nada. Faça o papel correto. E tranquilo. E durma em paz. Porque se aquele dinheiro dessa fortuna que deveria vir para você, se você fosse correto, você ia fazer o que for correto. Talvez ia ajudar muitas pessoas. Mas você displicente falou, não, eu não quero, não gosto de dinheiro, não sou materialista, fugiu para uma, sei lá, e deram para uma outra instituição que provavelmente isso foi para o nível da justiça e política. E aí, puf, caiu totalmente errado. Onde não devia, como sempre. Entendeu? E aí você é o primeiro a dizer, porque isso, olha, você está desviando daquilo que lhe deveria, sua responsabilidade. Assuma o dinheiro. É para mim? Pode deixar. É para encaminhar, vou fazer o meu máximo. Encaminhe. Não passe a responsabilidade para ninguém. Se nós fizermos isso, nós vamos estar sempre em confiança. Primeiro, com a nossa confiança. Segundo, com a lei de Deus. E para terminar aqui a lição, ele diz assim, responderá a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e aí de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Então, se você pegar o dinheiro e torná-lo luz na sombra da terra e na iniquidade dos homens, esse é o seu papel. Isso é nobre. Mas nem todos querem esse trabalho, tá? Porque isso é uma enorme responsabilidade. Um enorme teste. Certo? Às vezes, uns vêm preparados para conduzir um povo na parte espiritual do conhecimento, outro para conduzir um povo na parte material. Às vezes, né, é muito difícil alguém conduzir nas duas formas. E hoje, um dos grandes motivos que levam o homem à queda ainda é o dinheiro, ainda é o poder. A nossa evolução, temos exemplos de pessoas muito boas, que eram eram ricas, não eram as mais ricas, como hoje tem os rankings dos mais ricos, mas eram bem, e ajudou muitas pessoas. Teve, inclusive, está no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, a Rainha Elizabeth, que saía com a filha dela para fazer as doações. Tá, mostra, tem bastante. Eles optaram por fazer dessa forma, de ser os missionários materiais. E existem os missionários de conhecimento. Chico Xavier praticamente fez as duas. Ele transmitiu conhecimento e doou tudo que ele tinha. E do salário mínimo ele pegava metade e doava ainda na fila dos pobres. Já ficava ele leva o conhecimento, mas agremiou a ele muitos que ajudam ele com a obra social. Isso. Chico Xavier já é o extremo da bondade, porque o que aquele homem fez ninguém se iguala, né? Então, e extremamente inteligente. Portanto, é meio difícil dizer que ele não sabia o que ele estava fazendo. É aquela história. A partir de um momento que você vê que existe vida após a morte, que existe um outro lado, ali já começa a desmoronar o mundo material. As ilusões. Começa aí, não vai desmoronar tudo. Quanto mais você aproxima do mundo espiritual, mais influência você recebe do mundo espiritual, mais vai abalando as estruturas do mundo material. Então, para você medir como está a sua espiritualidade, é como está seu apego ao mundo material. Mas, Guto, e como eu faço para me aproximar, sentir mais do mundo material? Eu falo que um dos exercícios é a hora de dormir, né? Pedir aos benfeitores, querer, ter vontade. Você tem que bater na porta para ela se abrir, buscar para encontrar, pedir aos seus benfeitores que levam vocês
às escolas e aos locais de socorro, enquanto vocês estiverem dormindo. Eles vêm. É lógico que uma coisa é você querer agora, acordar, da hora que você está livre do corpo e quer fazer outra coisa. Porque ninguém está vendo, né? Pecado é só que o povo vê. Quem não está vendo, vai aprontar. Então, mas se você fizer uma noite, 2 noites, vai fazendo. Uma hora você se conscientiza e ele vai te levar. Na espiritualidade você vai estudar. Mas, gente, a gente aprende na espiritualidade muito mais do que a gente aprende aqui. Uma única noitinha, a gente aprende todas as obras de Kardec em profundidade. Às vezes a gente leva quanto tempo para estudar as obras? A vida inteira. E vai aprender em profundidade. Profissões, em questão de dia, você pode dormir e acordar médico. É rápido demais o nível de aprendizado, a nível espiritual. Não é verbal, é mental. Eu ganho todo aquele conhecimento, aquele cabedal, aquela ideia, ela vem. Eu estou em sintonia, ela não entra na minha cabeça. Eu estou em sintonia com ela. Eu sei como fazer isso a todo momento. A gente pode não saber nem como explicar. Faz uma pergunta, eu já sei responder. É como se ela fosse minha. Ela não está na minha memória. Ela está na minha lembrança espiritual, porque meu espírito captou, está no meu inconsciente. Essa é a profissão que ele aprendeu. Ele só revela no mundo físico. É muito importante. Então, todas as noites, vamos dormir. Senhor, meu benfeitor, meu guia, meu anjo guardião, cada um tem o nome que quiser, vem me buscar, me leve, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero evoluir. Entendeu? Me leva para as escolas, que eu aprenda, leva nos locais de auxílio, eu quero ver. Eu quero acordar desse sonho, dessa vida aqui material, eu quero entender a vida espiritual. Eu quero evoluir. Vai uma noite, 2 noites, 3 noites, até que a gente se eduque nisso. E aí você vai ver que cada noite vocês vão aprendendo. Né? Os livros, é muito bom você certificar. Quando você começa a ler o livro, você vai entender que você já sabe aquele livro. E você vai estar funcionando. Mas você lê. Porque para o seu consciente, é importante você ler. Para dizer, no livro tal, está escrito tal coisa. É muito bom as pessoas ouvirem isso. Porque se você não falar isso, você vai dizer assim, eu aprendi num sonho. É meio difícil de entender. Ainda é difícil para nós entendermos.